108 bilhões de pessoas. Esse é o resultado do caça, amém? Mas 108 bilhões. Sabe que número isso representa? Não é a riqueza e o quanto de Elon Musk tem de dinheiro, nem Steve Jobs, mas é aproximadamente o número de pessoas que já nasceram na história da Terra. Isso é basicamente 10 vezes, mais de 10 vezes, do número de pessoas que existem hoje na Terra. Hoje, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Então, imagina toda a Terra com 108 bilhões de pessoas. É algo absurdo de se acontecer. É como se, na cidade de São Carlos, que tem 200 mil pessoas, tivessem 2 milhões de pessoas. E para quem é de São Carlos sabe que seria uma loucura isso. Porque a cidade é muito pequena. Para o pessoal aqui de Campinas, sairia de 1 milhão de pessoas para 10 milhões de pessoas. Pessoal do Rio de Janeiro, sairia de 6 milhões para 60 milhões de pessoas. E em São Paulo, de 20 milhões, iria para 200 milhões de pessoas. Que é aproximadamente o número de pessoas da população do Brasil. Ou para a gente poder entender melhor o quão absurdo é esse número, imagina um quarto que você está aqui no Retiro, com 10 vezes mais pessoas. Se você está num quarto de 7 pessoas, seria 70 pessoas nesse quarto. Num quarto com 10 pessoas, seria 100 pessoas dentro desse quarto. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque, historicamente, um cara chegou a esse número, com muitas pesquisas, e se aproximando, é um estudante da Universidade de Texas, chamado Duddell Poston Jr. E ele, por estimativas e estudos, ele chegou a esse número de 108 bilhões de pessoas. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha na história o tanto de pessoas que já passaram aqui. Agora imagina o tanto de pessoas dessas 108 bilhões não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. E tiveram, infelizmente, a sua eternidade não estando com Deus. E a realidade é que Jesus, ele fez um milagre que perdura por toda a história da humanidade. E vai perdurar para sempre isso. E os frutos desse milagre que ele fez, de fato, vão ser incontáveis. Que foi o quê? Ele ter se entregado na cruz por cada um de nós. Os frutos desse milagre que Jesus fez, não somente chegou e tem resultados no momento que ele fez, mas no momento que nós estamos e futuramente também. E quantas pessoas vão ser atingidas por esse milagre? Não sabemos. Vai ser incontáveis pessoas que serão atingidas por esse milagre. E o título da pregação de hoje é Milagres Incontáveis. Então, bom dia a todos. Eu sou Gabriel Spessamilha. Então, alguns me chamam de Gabriel, outros de Spessamilha, ou como vocês ouviram agora, outros de Spessa. Eu também tenho Murilo no nome. Então, diversos nomes podem me chamar. Mas, pela misericórdia de Deus, hoje sou casado com essa mulher aqui, Amanda. Essa mulher linda que está aqui na frente, que eu amo muito. Somos casados há 4 anos e meio. E também lideramos juntos a região sul, amém? A região sul de São Paulo. E vamos ver sobre isso. Sobre exatamente o milagre mais importante que Jesus fez, que foi se entregar na cruz por cada um de nós. E ver que, de fato, isso trouxe para a gente e ainda vai trazer muitas pessoas e milagres incontáveis por meio da nossa vida. Vamos para Mateus 26.
versículo 36. Que diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui foi um dos momentos mais difíceis para Jesus, porque a gente consegue perceber com clareza que qual que era a vontade de Jesus não era morrer na cruz, não era sofrer o que ele ia sofrer na cruz, e até mesmo antes de chegar na cruz. O que ele mais queria era fugir dessa situação, era fugir da dor que ele ia passar, era fugir de cada sofrimento que ele ia ter. Por isso que ele ora para Deus e fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E fala como Jesus estava sentindo. Era uma tristeza mortal. E se tenta colocar no lugar de Jesus aqui. Imagina que você está com as pessoas ao seu redor e você sabe o que vai acontecer daqui, talvez, 3 horas. E o que vai acontecer não é simplesmente algo que não vai trazer efeitos graves para você. Você vai sofrer muitas dores físicas, emocionais, e como nós vemos, dores espirituais e espiritual também. Você sabe que você vai ser morto pelas pessoas. Você vai ser crucificado. E isso que estava acontecendo aqui com Jesus. Então imagina a dor que ele estava sentindo, quanto que ele estava implorando e pedindo para Deus para que isso não acontecesse. Mas qual foi o coração dele? Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. E para a gente poder entender melhor qual ponto está o sofrimento de Jesus, a gente pode ver um pouco melhor de um relato de um outro evangelho que é de Lucas. Vamos lá em Lucas 22. Então, em Lucas 22, versículo 39 a 44. Que diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo no céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus chegou a um ponto de estresse e de sofrimento que ele começou a suar gotas de sangue. Isso é algo que é raro de acontecer, mas pode acontecer, que é um termo que a medicina chama de hematidrose, que basicamente é que especialistas eles falam que está tão estresse, um momento tão tenso, que as glândulas sudoríparas e os vasos subcutâneos, eles estouram e começa a suar sangue. Mas fala aqui que não somente estava suando sangue, mas fala que as gotas caíam no chão. Ele estava suando de maneira tão intensa que as gotas durante o rosto dele estavam caindo no chão, do tanto que ele estava sofrendo e a intensidade que isso estava acontecendo. Isso normalmente acontece numa fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção e grande medo. Então essa era a intensidade que Jesus estava sofrendo antes de ser levado para a crucificação, antes de ser crucificado. E eu tenho 2 pontos para nós hoje, sobre como fazer isso, olhar para Jesus, o que ele fez aqui, e como que ele fez incontáveis milagres. E como nós podemos aprender com isso. Eu tenho 2 pontos para nós hoje. O primeiro foi o que Jesus fez: morra para si mesmo. Ele morreu para si mesmo, para suas vontades. Ele não ficou se importando com o que ele queria. Ele apresentou para Deus, falou: Deus, eu quero que seja feita a sua vontade. Eu não queria morrer na cruz. Eu não queria ir para a cruz e sofrer tudo o que eu vou sofrer.
mas ainda assim, eu quero fazer a sua vontade. E ninguém em sã consciência gosta de fazer algo contrariado. Ninguém gosta de fazer isso. Porque é algo que nós não gostamos, não estamos animados para fazer, não é algo natural para a gente fazer. É muito mais fácil fazer algo que nós gostamos. Então não é agradável naturalmente para a gente fazer a vontade de Deus. É agradável fazer a nossa vontade, o que nos agrada. E ainda assim, temos muita dificuldade de fazer isso. E como discípulos, é uma convicção que nós entendemos que é uma convicção básica sobre isso. Sobre fazer a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Não ficar resmungando, não ficar pensando, mas eu não tenho muito tempo para ir evangelizar. Eu tenho muitos compromissos. Eu trabalho e à noite eu preciso descansar à noite. Então não dá para eu ficar indo evangelizar, não dá para ficar participando de estudos bíblicos. Eu estou muito cansado para isso. Ou eu tenho muita prova para fazer. Semana que vem o pessoal da USP de São Paulo tem a semana da prova e da Poli. Amém? Eu tenho prova e tenho um trabalho para entregar. Eu preciso focar nisso aqui agora. É o que eu preciso fazer agora. Eu não posso evangelizar, eu não posso estudar Bíblia com as pessoas. Isso não é algo que eu quero fazer agora. Eu quero fazer o que eu preciso, o que eu quero fazer agora. Ou não, eu sei que tem esse estudo bíblico a essa hora, para ajudar essa pessoa a ter um relacionamento com Deus. Eu sei que uma pessoa precisa ter um relacionamento com Deus, mas eu preciso entregar, preciso fazer hora extra no meu trabalho. Eu preciso ficar mais tarde no meu trabalho para poder ganhar mais dinheiro e para poder também atender às minhas necessidades financeiramente. Isso se torna um egoísmo cada vez maior. E a gente começa somente a olhar para o nosso próprio umbigo e não enxergar à nossa frente que foi Cristo crucificado por nós. E começa a andar olhando para baixo somente, falando, meus problemas, eu preciso disso, preciso trabalhar, preciso da faculdade, preciso fazer prova, preciso estudar, preciso entregar isso. E esquece que Jesus morreu por cada um de nós. E esquece de olhar para a cruz e ver que Jesus não queria morrer por cada um de nós. E ainda assim ele fez isso, para que cada um de nós pudéssemos estar aqui agora, fazendo parte, sendo fruto de um milagre que ele fez. Um milagre incontável e tem gerado frutos até hoje. E muitas vezes ficamos perdidos nesse egoísmo, de olhar para o nosso próprio umbigo. E como eu falei, é uma convicção muito básica, que fala em Lucas 9, 23, vamos lá. Lucas 9, versículo 23. Que diz: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então aqui fala basicamente sobre isso, sobre negar-nos a nós mesmos. E qual vai ser a consequência disso? A salvação. Poder estar com Deus um dia. Poder ter um relacionamento com Deus profundamente. Essa é a consequência de negar-nos a nós mesmos. E o que seria isso, negar a nós mesmos? É deixar de fazer tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu gosto de fazer? Não, mas tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus. Eu queria muito levantar o irmão aqui. Não somente o irmão, mas o bate-papo que ele faz parte. E o que é um bate-papo para quem está nos visitando? É basicamente um grupo, uma roda de conversa que nos reunimos para pegar um tema no nosso dia a dia e falar, e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Uma roda de conversa bem descontraída. Eu queria muito levantar esse irmão, que é irmão de São Paulo, que é o Willy Nakada. Cadê o Willy? Levanta a mão aí. Então eu queria muito levantar o Willy Nakada. Então ele é discípulo de São Paulo, faz parte da região sul, amém? Por que eu queria falar do Willy? Porque ele tem sido um exemplo sobre negar a si mesmo e como do meu primeiro ponto, que é morrer para si mesmo. Então, para quem não conhece, o Willy, ele trabalha, faz mestrado na USP, faz o ICCM também. Então, para quem não sabe, o ICCM é a Universidade de Teologia do movimento da igreja que nós fazemos parte.
Ele faz tudo isso e lidera o bate-papo do business. E o Willy, ele começou a liderar o bate-papo há um mês atrás. E tem sido inspirador o que o Willy tem feito. Porque ainda quando ele começou a liderar o bate-papo, já começou a ter tempo de evangelismo com todos os discípulos do bate-papo dele. E todos são solteiros, trabalham durante o dia todo, e à noite eles vão para algumas universidades particulares e alguns pontos de referência também em São Paulo para poder compartilhar a fé. E não é à toa que Deus tem abençoado o Willy. Tem abençoado o trabalho duro dele. Não é à toa que hoje, pelo trabalho duro dele, pelo quanto ele tem compartilhado a sua fé e trabalhado duro, o amigo que ele tem feito, que é o Felipe, vai ser batizado, amém? Irmãos, isso inspira muito pensar dessa forma, porque a Bíblia fala em Atos 20:35 que há mais alegria em dar do que receber. Então há mais alegria em servir as pessoas, servir aqueles que são a nossa voz, que necessitam de um relacionamento com Deus, do que receber das pessoas. Isso que dá ainda mais alegria para cada um de nós. Então por isso eu quero dar um desafio para cada um de nós sobre isso. Então você como discípulo, o que você tem decidido a não deixar? Você tem escolhido guardar para você e não morrer para você mesmo. O que você tem desejado para você guardar e não renunciar a isso? E você que tem estudado a Bíblia e tem nos visitado, o que tem sido o mais difícil para você abrir mão? Para morrer para si mesmo, para poder ter uma vida completa com Deus. Ainda hoje, faça essa análise e seja aberto com isso, sobre o que você tem guardado e o que você não tem sido aberto e tem renunciado para Deus. Amém? Estão comigo, igreja? E o meu segundo ponto, o primeiro ponto é morra para si mesmo, e o segundo ponto é viva para Deus. Foi o que Jesus fez em Mateus. Então, se a gente olha, depois de Getsemane, Jesus, aconteceu toda a crucificação dele. Ele foi levado diante do Sinédrio, depois para Pilatos, foi açoitado e foi crucificado. Depois disso tudo o que acontece, vamos ler Mateus 28. Mateus 28, versículo do 1 ao 10. Que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Segundo ponto, viva para Deus. Jesus, depois de sofrer tudo o que ele sofreu, por ter feito a vontade de Deus, ele ressuscitou dos mortos. E como eu comentei, esse foi um dos maiores milagres que Jesus fez, e que nos traz hoje consequências, e vai nos levar a consequências para a eternidade também. Porque por meio do que Jesus fez, hoje pessoas podem ser salvas. Hoje pessoas podem ter a oportunidade de serem batizadas e ter um relacionamento com Deus. Por conta disso, e quantas pessoas ainda vão ser batizadas, quantas pessoas ainda vão ser salvas? Não sabemos. Vai ser incontável o número de pessoas que vão passar por isso. Mas eu quero inspirar cada um de nós com isso, de pensar dessa forma, de viver como Jesus viveu, que é viver uma vida com Deus. E hoje, pela graça de Deus,
como a gente tem comentado, 4 pessoas vão tomar essa decisão, tomaram essa decisão, amém? De fazer a vontade de Deus. E pela graça de Deus, essas pessoas elas vão ser batizadas, amém? Então o Felipe, o Nicolas, a Tainá e a Mariana também, amém? Então esses são os milagres que nós vamos ver acontecendo hoje. Então, irmãos, o que isso me inspira muito, quero inspirar cada um de vocês. Hoje são os milagres modernos. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo salvas. E por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos fazer parte disso. Não somente fazer parte, mas ajudar pessoas a fazerem parte disso também. E hoje são essas pessoas. Mas futuramente vamos ajudar ainda mais outras pessoas a serem batizadas e chegarem ao relacionamento com Deus. Então quero inspirar cada um de nós, como em João 21, 25 fala que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria espaço suficiente no mundo para guardar esses livros. E é o que Jesus nos inspira a fazer, é o mesmo. Fazer milagres incontáveis aqui na terra. E poder escutar isso, poder pensar nisso, de que não somente Jesus fez milagres incontáveis, mas a Igreja do Rio fez incontáveis milagres também. Que a Igreja de Campinas fez incontáveis milagres para Deus. Que a Igreja de São Carlos fizeram milagres incontáveis para Deus. E a Igreja de São Paulo, vocês fizeram incontáveis milagres para Deus. Então, quero inspirar cada um de nós a pensar dessa forma. A crucificação de Jesus, ela foi para que nós estivéssemos aqui hoje, primeiro, para sermos salvos e ter um relacionamento com Deus. E por gratidão responder à cruz. E para ajudar outras pessoas a terem esse relacionamento com Deus também. Em conclusão, irmãos, é possível realizar milagres incontáveis. Poder olhar para tudo isso que Jesus fez por cada um de nós e sermos usados por Deus para realizar esses incontáveis milagres para Ele. Basta uma decisão nossa. A primeira decisão é simplesmente morrer para nós mesmos. Não ficar focado no nosso próprio egoísmo, nos nossos interesses. O que nós queremos, o que precisamos, o que necessitamos. Se ficamos dessa forma, não vamos ver os milagres acontecendo. Somente vamos pensar nos problemas e tudo que tem acontecido na nossa vida. Entendendo isso, viver para Deus. Viver o que Deus tem chamado a cada um de nós a fazer. Entender o que Deus tem chamado para cada um de nós vivermos com Ele. Que é o quê? Milagres incontáveis. Imaginar que cada um de nós podemos realizar esses milagres por meio de Deus. Do que Deus tem feito por meio de cada um de nós. Então, inspirar cada um de nós. Depois daqui, voltar para cada cidade de vocês. E pensar sobre isso profundamente. Que Deus tem chamado a cada um de vocês para realizar milagres incontáveis para Deus. E para Deus seja a glória. Amém.